papo gostoso. Deu uma camiseta, acho que eu não vou sortear não, eu vou pegar pra mim. Ela deu uma camiseta muito bonita aqui da educação. Olha que legal, então vamos ver quem vai levar? Ó. Vamos lá. Alessandra Queiroz. Tá aí? Recebeu, olha aí. Amanhã pode vir de camiseta da educação. Tá vendo? Pode vir de camiseta da educação amanhã. E... Oi? Caiu um nome atrás. Não, esse daqui foi os que saíram. O óculos? Não, esse daqui foi o que ganhou antes. Não, caiu. Foi? Não, quando você pegou, caiu um aí também. Então, ó, foi os que já ganharam, ó. Zirlane, Bárbara. Então, tem uma aqui que não saiu ainda. Vai pro outro. Elisa, com H. Não, vamos lá, vou sortear aqui mais uma. O sorteio vai ser Como Ser um Educador. Vai ser a palestra que a gente vai ter agora, que a gente vai ver. Que bacana, reinventando a educação de A a Z. Vamos lá ver quem vai ganhar? Júlio, tira aqui para não dizer que eu estou protegendo. Vai o meu nome. Não, do outro lado. Sandra dos Santos, da D21. O final é 7335. Sandra. Não tá aí? Tá aí, Sandra. Então, ganhou, depois já vai pegar o autógrafo bacana e eu vou chamar aqui. Irene Reis está aqui. Vem pra cá que eu tô falando muito. Agora é tua vez de ficar com a gente aqui, encerrar esse dia maravilhoso. Boa palestra, a casa é sua. Obrigada, meu querido. Oi, gente. Que gostoso estar aqui. Muito boa tarde. Que delícia estar aqui. Que gostoso fazer parte dessa família WK. Quero começar agradecendo ao Pedro. Obrigada, Pedro. Obrigada pela oportunidade de trazer meu livro para vocês, de aceitar as minhas ideias, a minha escrita, de me adotar também nessa família tão bonita, de fazer esse evento presenteando a gente. Muito obrigada. Gente, adorei essa música. É assim que eu me sinto muitas vezes também, viu, Cris? De dizer como é que eu tô feliz sendo educadora há tantos anos, quando parece que o normal é a gente estar infeliz e adoecido e a gente não tenta mudar isso, né? Enfim, eu aprendo muito com a Cris, aprendo muito com a Marta, com a Fátima, com toda a família WK. E hoje me sinto muito honrada de poder estar aqui, nesse palco, com gente tão gigante, que tem tanta coisa boa para falar para a gente. E aí a proposta do nosso dia é também a proposta do meu livro, do Como Ser um Educador, reinventando a educação de A a Z, reinventando a educação é o nome da minha consultoria. E hoje trouxe para vocês essa ideia de a gente caminhar com afetividade e saúde mental. Tem gente que acha que falar de saúde mental é modinha. Agora está na modinha, todo mundo quer falar de saúde mental. E eu costumo dizer, tomara que fosse modinha mesmo. Porque se fosse modinha, a gente não estaria tão adoecido como a gente está em educação. A gente cuida de todo mundo como educador. Eu também sou professora de sala de aula, mais de 20 anos de sala de aula. E às vezes, muitas vezes, eu falhei em algo que eu nunca deveria ter falhado, que foi justamente no meu autocuidado. E é por isso que esse meu livro, viu, Ana? Você vai ver, abra aí para você ver se não é verdade. Esse meu livro começa com o primeiro capítulo, a letrinha A, é A de que, Ana? Veja aí, conta para esse povo. A de autocuidado. Autocuidado. A gente não pode falhar no nosso autocuidado. E como a minha fala é a última para a gente encerrar esse nosso dia tão maravilhoso, a minha proposta para a gente hoje é que a gente tente colocar em prática tudo o que a gente aprendeu aqui com essas gigantes. E aí, gente, se não é para fazer bagunça, eu nem saio de casa. Porque criança hiperativa é assim, vocês sabem, né?
vocês são professores de sala de aula como eu, e se vocês são hiperativos, com altas habilidades, como é o meu laudo, a gente adora laudo agora, né? É outra modinha. Adoro essas modinhas. Podia mesmo ser modinha, a gente aprender cedo como que a gente funciona e provavelmente a gente ia se frustrar menos. Mas se você, como eu, teve alunos que funcionam como eu funciono, que têm altas habilidades com hiperatividade, você sabe que parece que ele está clonado pelo Espírito Santo lá na tua sala. Parece que tem uns 10 dele, não parece? Ele estava aqui, depois você olha, ele está lá, e depois você olha, ele está lá, e depois você olha, tem 10 em volta dele. É assim ou não é? Pois é. Então, se não é para fazer bagunça, eu nem saio de casa, porque eu só estou fazendo aniversário, mas aquela criança lá da escola está aqui ainda, eu faço questão de abraçá-la e trazer a campo. Outra coisa que é meu compromisso como educadora, e hoje podendo estar nesses lugares tão bonitos que pessoas queridas como Pedro têm me colocado, outra coisa que eu gosto muito de fazer é oferecer aos meus colegas de trabalho, porque nós somos colegas de trabalho de sala de aula, oferecer ferramentas práticas e aplicáveis para a segunda-feira você poder entrar em sala de aula e fazer isso que nós vamos fazer aqui juntos. Pode ser um combinado? Vamos combinar então de todo mundo fazer, experimentar, incorporar, passar pelo corpo tudo isso que eu vou propor aqui hoje, com o objetivo de que segunda-feira vocês possam chegar na sala de vocês propondo isso para os alunos de vocês. E não vou nem perguntar se são alunos pequenininhos ou alunos universitários, porque de verdade não faz a menor diferença. Dá para a gente fazer pequenas adaptações e aplicar isso que nós vamos vivenciar juntos aqui a todos os públicos. Alguém não quer brincar comigo? Levanta a mão quem não quer. Todo mundo vai brincar então? É um combinado? Tô adorando, eu não vou mais querer sair daqui agora. Então vamos brincar. Gente, a minha proposta para a gente começar, olhando para isso aqui, é a gente primeiro aplaudir essa família WAK por esses nomes incríveis que estão aqui. Que simpósio maravilhoso que a gente vai ter entre hoje e amanhã. Valeu a pena mesmo a gente cortar o nosso feriado. E olha que ele estava sendo esperado, viu, amor? Deixa eu te falar, a gente que é professor de sala de aula, a gente olha o calendário letivo e quase tem um orgasmo quando a gente vê um feriado emendado. E aí tu propõe um evento bem lá. Mas valeu a pena. Valeu! Olha que nomes maravilhosos que a gente tem aqui, que privilégio eu poder fazer parte. Das muitas coisas que eu podia falar a meu respeito, eu só quero que você saiba que eu sou professora de sala de aula como você. E as minhas formações são só lentes que eu uso para que eu veja o mundo de uma forma diferente, faça esse pequeno exercício acadêmico de ir acrescentando alguma informação e algum conhecimento que, como propósito de vida, eu busco compartilhar. E é só isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu não vim ensinar nada para ninguém, porque vocês já sabem de tudo, educadores que são. Eu só vim botar pimenta na sua emoção. Eu só vim te trazer alimentar um pouquinho da sua energia e talvez um pouquinho do seu encantamento e compartilhar os meus muitos privilégios. Num país de analfabetos ainda, como é o Brasil, a gente poder ter oportunidade de se dedicar aos estudos, às pesquisas, é um grande privilégio e a gente tem a obrigação de compartilhar. E é só isso que eu vim fazer hoje. E vim aprender junto com todo mundo que está aqui também. Então, bora brincar juntos. Aí eu quero que você pegue esse bloquinho de notas que a família WAK te deu e que você faça uma anotação. Você escreva aí como que você se sente agora, por que você está aqui e não em nenhum outro lugar em pleno feriado emendado. E qual que é a palavra do dia? Que palavra que você trouxe hoje para esse nosso encontro? Escreve aí para mim. Qual é a sua palavra? Que palavra que você trouxe para esse encontro? Vai falando aí a palavra que você trouxe. Fala aí para mim, quero ouvir daqui. Gratidão, pertencimento, curiosidade. Como? Descoberta. Tô ouvindo, fala alto. Alegria.
Aprender. Que mais? Emoção. Evolução. Respeito. Crescimento. Êxtase. Adoro, gente. Adoro. Olha quanta palavra bonita vai surgindo. Eu devia fazer aquela nuvem de palavra. Ia ser bem bonita agora. Mas eu quero só que você guarde essa palavra aí no seu bloquinho de nota e que no final desse encontro você escreva com que palavra você se despede. E que tal hoje, antes de sair daqui, você compartilhar lá nas redes sociais da WAK a palavrinha que você trouxe para esse encontro. E que tal você fortalecer esse movimento que a gente está fazendo aqui, também lá nas redes sociais. A gente critica, né? Como bem disse a Marta hoje, na primeira palestra, fala da Marta sempre cirúrgica, a gente critica essa geração, a gente critica as redes sociais, mas o que nós, como educadores, estamos propondo nas redes sociais? Sabendo que os nossos alunos estão lá, o que a gente tem proposto todo dia de diferente ali, hein? Vocês percebem como às vezes a gente, principalmente que é acadêmico, intelectual, professor, a gente acha que ali não é pra gente, mas a gente critica? Não, ali é o nosso lugar também. E a gente precisa produzir conteúdo nesse lugar e fortalecer movimentos como o da WAK que buscam fortalecer a educação. Então pega a sua palavra e compartilha lá na rede da WAK, mostrando qual é a palavra que você trouxe para esse encontro, como é que você se sentiu hoje no final desse encontro e por que você, professor, professora, veio hoje aqui com tanta coisa que você tinha para fazer. É uma covardia um evento no Rio de Janeiro, vamos combinar? Você ter que disputar com essa praia maravilhosa e tomar a decisão de estar aqui é uma covardia. E a gente está aqui. Então a gente precisa saber bem por que a gente está aqui. A palavra que eu trouxe para vocês foi essa aqui, Sankofa. O Pedro sabe muito bem por que ele trouxe a gente aqui. Parece que uma foi emendando a fala da outra. E é só ali na cabeça dele que ele sabia que isso ia acontecer. Sankofa, quem conhece esse termo? Alguém conhece? Alguém conhece essa palavra? Me conte. Dois pássaros que se olham, né? Isso. E o que eles trazem de mensagem? O que significa Sankofa? É um pássaro que olha para trás, na verdade. E aqui nessa imagem que vocês estão vendo, são dois pássaros se olhando, um para frente e um para trás. A ideia de... Você lembra o que significa? Alguém lembra o que significa? É olhar para trás, aprender com os que vieram antes para a gente poder ir adiante. É o poder da ancestralidade. E num dia depois do Dia da Consciência Negra, que tal a gente lembrar da nossa ancestralidade? Que tal a gente lembrar da nossa ancestralidade comum e de tudo que a África trouxe para a gente de ensinamento? Sankofa, assim como que a Cris trouxe para a gente, é um dos ensinamentos mais potentes. Olhar para tudo que veio antes para a gente poder seguir adiante. E uma coisa que veio antes e que a gente está perdendo sem querer e que devia ser a real função da escola, principalmente na era digital, é a capacidade de conexão. A gente está se perdendo no digital e está se esquecendo como é estar conectado com alguém. Eu não sei vocês, mas eu estou casada. E às vezes eu digo, ainda bem, porque se eu quisesse hoje arrumar um namorado que fosse, se não fosse pelas redes sociais, ia estar difícil. Porque a gente perdeu o hábito de olhar nos olhos das pessoas. Sabe aquela paqueradinha? Você não sabe não, que você é muito novinho, você não sabe nem do que eu estou falando. Mas antigamente a gente dava uma paqueradinha, uma piscadinha para alguém. Seduzia assim, né, André? Um olharzinho assim. Não foi assim que você conseguiu? Vai vendo. Hoje, se não é com a cara na tela, você não consegue paquerar ninguém, porque ninguém está olhando para a tua cara. As pessoas no elevador, eu tenho certeza de que o vizinho sabe todas as cores de sandália que eu tenho. A de hoje é verde, mas ele não sabe que os meus olhos são verdes, porque ele nunca olhou nos meus olhos. E é um grande desperdício a gente saber a cor do sapato das pessoas, mas ignorar a cor dos olhos das pessoas.
Acontece que a gente está assim. A gente está exatamente assim. Que desperdício a gente não olhar o brilho nos olhos das pessoas. Que baita desperdício. E um desperdício ainda maior a gente não poder cumprimentar como a Cris agora ensinou a gente a fazer, e a gente entrar no elevador. O elevador é um caos, vamos combinar? Eu sou especialista em neurociência e comportamento, eu estudo comportamento no elevador. Porque as pessoas resolvem falar calamidades. Tá calor, né? Nossa, mas que frio, não, menina? Nossa, mas você viu o Corinthians ontem? Não vamos nem falar de Corinthians, né? Nem de futebol, enfim. Mas as pessoas resolvem falar de tragédias, de horrores, dar más notícias no 30 segundos de elevador que tem. Aí se você mora no térreo, você dá até graças a Deus, porque pelo menos você não vai passar por isso. Então talvez a gente precise aprender de novo a ser humano. O Pedro é muito corajoso, e corajoso como é, me permitiu nesse livro divulgar uma coisa que há muito eu andava pensando. O IBGE, quando passa nas nossas casas, ele pergunta assim, qual que é a sua religião? Qual que é a sua religião? E tem gente que diz assim, eu sou católico, mas eu sou um católico não praticante. E eu sempre fiquei muito intrigado com isso. Como é que é isso de ser católico não praticante? Aí eu fui descobrir o católico não praticante é aquele que se batiza, mas ele não tem uma paróquia, uma igreja, ele não pratica, de fato não vai à missa. Então, por analogia, eu criei um termo que é o humano não praticante. E ele foi o irresponsável que divulgou isso para todo mundo. Estava só lá na minha casa até ele divulgar para todo mundo isso que estava aqui, como minhoca na minha cabeça. O humano não praticante, como eu propus, é aquela pessoa que tendo cara e corpo de gente não é. E gente não é porque não pratica a conexão e não pratica a afetividade, que é algo próprio do humano. E a gente está precisando disso. E eu estou pensando que as pessoas que estão aqui, de fato, só estão aqui porque são humanos praticantes. Com letras muito grandes, muito maiúsculas. São pessoas que decidiram ser mais humanas e reaprender como é que faz para a gente se reconectar. Então vamos brincar disso junto, porque foi isso que os nossos ancestrais ensinaram. Se o nosso mundo fosse mais afro e menos branco, era isso que a gente faria todo santo dia. Aprender a olhar nos olhos dos outros e aprender o que de mais humano a gente tem e como a gente pode se tornar mais gente do lado de gente. Porque não é possível que a gente tenha realmente normalizado esse negócio que a gente chama de educação humanizada. Como assim educação humanizada? Vocês entram em bug muitas vezes? Eu entro. Dizem que é culpa de altas habilidades. Eu bugo. Porque eu digo, como assim atendimento humanizado no hospital? Educação humanizada. Eu digo, olha, eu tenho 4 gatos. Um se chama Djavan, a outra se chama Naomi Campbell, Chica da Silva e Xuxa Meneghel. Se eu disser para um dos 4 que eles são gatos, eles vão precisar de terapia amanhã, porque eles não sabem que são gatos. Eles têm certeza que são gente. Então, quando eu levo os meus gatos ao pet e está escrito lá na porta, oferecemos um atendimento humanizado, eu digo, ai, que bom. Que bom, Djavan vai gostar, viu, filhinho? É humanizado o atendimento, filho, tá tudo bem, viu? Vamos lá. Agora, quando uma escola, um hospital oferece um atendimento humanizado, significa o quê? E o que seria o oposto disso? Robotizado. Uau, robotizado. Fala isso não, que passou na sessão da tarde a revolução da IA e eu tô assustada. Passou, amor. Vocês assistiram? Horrível. Mas olha só, antes da gente assistir a revolução da IA, a gente já está assistindo a rebelião da IA, a gente já está assistindo a rebelião da natureza. Só que a gente não está parando para ouvir tudo o que a natureza tem tentado explicar para a gente e que os nossos ancestrais tão sabiamente tentaram mostrar. Então talvez seja a hora de a gente dar um passinho para o nosso passado ancestral, para a gente poder seguir adiante. Como diz meu querido amigo Ailton Krenak, é preciso que a gente tenha coragem
de pensar e aceitar que o futuro é ancestral e que a vida não é útil. Não existe uma vida utilitária, existe uma vida que precisa estar em conexão com outras tantas vidas. Então, bora brincar um pouquinho? Eu quero que você pegue o bloquinho que a família WK te deu e que você escreva aí algo que você gostaria que eu soubesse a seu respeito. Irene, algo que eu gostaria que você soubesse a meu respeito é... Escreve aí. Algo que você gostaria que eu soubesse a seu respeito. Por exemplo, eu gostaria, e já contei para vocês, eu gostaria que você soubesse que eu não tenho políticos de estimação. Parafraseando a professora Sueli Carneiro, modificando um pouco o que ela diz, entre a direita e a esquerda, ela diz, amanhã eu acordo preta, e eu digo entre a direita e a esquerda, amanhã eu continuo acordando branca, cheia de privilégios. Entre a direita e a esquerda, apesar dos meus privilégios, amanhã eu vou acordar professora. E é a educação que eu defendo. Eu acho que as pessoas que têm o fanatismo por um político ou por outro, elas estão carentes de gato e de cachorro. A gente tem gato e cachorro de estimação, mas não tem político. Porque político está para servir a gente. Eu gostaria que você soubesse isso a meu respeito. E você, gostaria que eu soubesse o que a seu respeito? Conta aí para mim. E aí na outra folhinha você vai escrever algo que você não gostaria que eu soubesse a seu respeito. Eu começo sempre por mim. Eu não gostaria que você soubesse que eu sou impulsiva, acelerada e às vezes atropelo processos sem querer. Às vezes atropelo prazos, às vezes quero fazer as coisas muito antes do que deveria. De maneira prematura mesmo, porque também fui uma criança prematura, não consegui esperar até 9 meses. Nasci com quase 8 meses e não 9. Não gostaria que você soubesse isso a meu respeito, mas é parte de quem eu sou. Então, eu estou te contando. Escreva aí algo que você não gostaria que eu soubesse a seu respeito. Mas não é para escrever a Bíblia ou o próximo livro. Põe aí 3 palavrinhas para você lembrar. Feito isso, a terceira parte do que eu vou pedir para a gente fazer é a seguinte. Eu esqueci seu nome. Edilson. Outra coisa que eu não gostaria que vocês soubessem a meu respeito é que eu tenho péssima memória para nome. Você me perdoa, Edilson? Eu vou pedir para o Edilson botar uma musiquinha de fundo e enquanto você ouve a musiquinha de fundo, eu vou pedir que você se levante. Mas espere eu terminar a instrução. Vem aqui comigo, Pedro. Eu vou pedir que você se levante e eu vou pedir que você ache uma dupla, de preferência alguém que você de verdade não conheça. Não conheça, porque fazer com um amiguinho que já é conhecido não vale. Então eu vou pedir que você pegue uma dupla, pegue alguém, encontre esse alguém e você vai dizer para essa pessoa algo que você gostaria que ela soubesse a seu respeito. Eu já fiz, então agora você diga para mim. Eu sou corintiano. Ela perguntou, ela falou do meu time. Podia ser algo que eu não gostaria que soubesse, mas não, tá. você gostaria. Algo que você não gostaria que eu soubesse a seu respeito. Eu achei muito difícil essa parte. Eu tava pensando lá e não consegui ver nada assim que você não gostaria. Quer que eu chame a Andreia? Não sei, que eu sou distraído. Você é distraído? Distraído. Tá. E aí, eu olhando para o Pedro, vou dizer, Pedro, eu vejo você, Pedro, e eu vejo que você é corintiano. Lamento, somos sofredores. Também sou. Não podemos evitar. E eu vi também, Pedro, que você é uma pessoa distraída. Eu vejo também que você é uma pessoa distraída. E eu vejo muito mais em você. Eu vejo que você é uma pessoa acolhedora, eu vejo que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa corajosa e agregadora. Eu vejo que você está feliz se todo mundo estiver feliz e conectado. E vejo que essa é uma grande virtude em você. Perfeito, perfeito. Análise. Obrigada, Pedro. Obrigado. Então nós vamos fazer esse exercício. Às vezes é um exercício que a gente chama de exercício de segurança psicológica, protocolo eu te vejo
ou o protocolo Sal Abona? Agora eu vou mudar, não vou mais chamar de protocolo Eu Te Vejo, Cris, que eu aprendi, Sal Abona. E aí, gente, é isso. Uma coisa que você não gostaria, uma coisa que você gostaria que eu soubesse, uma coisa que você não gostaria, e eu vejo muito mais em você. Mas Irene, eu nunca vi essa pessoa. Mas olha para essa pessoa e pelo que ela te contou, o que você pode intuir a respeito dela? Se você intuiu coisa ruim, você guarda no seu bolso, não vai externalizar, porque não acaba com a minha dinâmica. A ideia é você fazer coisa boa do amiguinho, como os nossos ancestrais ensinaram a gente a fazer. Mostra coisa boa do amiguinho que você está vendo. E não use, e aí a gente vai tomar um cuidado com a nossa gramática, porque às vezes a gente diz assim, eu vejo isso em você, mas vejo tal coisa. Não, aquilo que é a minha sombra, aquilo que eu de repente não gostaria que você soubesse, é parte de mim, e eu preciso ter suficiente segurança psicológica para te dizer, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser abandonado por você, sem medo de ser julgada por você. Eu preciso que você aceite a minha luz e a minha sombra na mesma intensidade, entendendo que eu posso aprender a ser diferente, mas hoje é o que eu tenho para te oferecer, por favor me aceite. Sem me criticar, sem me ignorar, sem me julgar. Só me aceite. Somos capazes de fazer esse exercício? Somos? Então, por favor, se levantem, ouçam a música e quando terminarmos, só que eu fiz só a ida, você faz a ida e a volta. Você fala, você ouve. Combinado? Valendo. Não vale a pessoa que você já conhece. Pega um amiguinho que não conhece. Ah, bom. Pega um amiguinho que não conhece. Olha aqui pra ele. Olha, vai com dois, hein? Depois você inclui a pessoa que foi no banheiro também. Oi, meu amor. Conta pra ela uma coisa que você gostaria que ela soubesse a seu respeito, uma coisa que você gostaria que ela não gostaria que ela soubesse, e aí ela vai te ver. Deixa eu entrar aqui. Vocês fizeram? Foi maravilhoso. É? E elas fizeram? Vocês fizeram? Fizeram as duas ali. Eu acho que eu mesmo. Dá pausa. Olha aqui pra mim, ainda com a sua dupla, eu vou me aproveitar de vocês. Ainda com a sua dupla. Olha aí pra essa pessoa. Eu não mandei ninguém se abraçar e tá todo mundo se agarrando. Eu não disse que podia. Eu não mandei chorar e tá todo mundo se descompondo. Que baixaria é essa? O que está acontecendo nessa casa? O que é isso?
Que é isso? Eu não falei nada disso. Que rebeldia foi essa? E aí quer ficar na fofoca agora e não quer mais olhar pra mim nem me dar atenção? Que é isso? Venham. Agora eu quero só que você, se você ouviu, se você escutou, eu quero só que você entenda na prática, vivenciando isso tudo que gentilmente a Marta e a Cris prepararam para vocês antes da minha chegada. Elas prepararam esse terreno. Agora vocês estão vivenciando o afeto. Agora vocês estão vivenciando a conexão. Todas as áreas do cérebro de vocês, todas as áreas do cérebro de vocês está inundada pelo outro. Todo o cérebro de vocês está sincronizado com o cérebro do outro. E não pode ser tão difícil isso. Alguém teve a curiosidade de perguntar sobre o político de estimação do amiguinho? Alguém realmente ficou preocupado entre Vasco, Flamengo e Fluminense? Parece que não importa isso agora. E por que a gente fica no dia a dia somando mais coisas que nos separam, em vez de buscar somar justamente aquilo que nos une? Eu não mandei ninguém pegar na mão de ninguém. Vocês estão tudo agarrado até agora. O que foi isso? O que foi isso? Nem conhecia a pessoa do lado. Tinha olhado só para o sapato da amiguinha do lado. E agora tá com esse olho vermelho, igualzinho o amiguinho. Vai vendo a situação. Vai vendo como no tempo de uma música, essa música tem 4 minutos. Eu nem completei a música, eu fiz 3 minutos. Vai vendo como a gente só precisa de 3 minutos de pausa, de automatismos, para a gente se lembrar daquilo que os nossos ancestrais nos ensinaram, que é que somos todos um. Sou porque somos Ubuntu. Sou porque somos. E eu só sou se de verdade você puder ser você do jeitinho que você é. Senão, não somos nada. Não pode ser tão complicado. A gente está com medo da IA nos destruir, mas como se a gente está se destruindo antes? É disso que a gente tem que ter medo. E a escola está perpetuando toda essa violência em lugar de romper com ela. E a única função da escola não deveria ser preparar para o mundo do trabalho, um mundo que adoece, tem mais de 85% dos seus trabalhadores sofrendo burnout. As nossas crianças não deveriam estar se preparando para esse mundo. As nossas crianças deveriam estar se preparando para romper com esse mundo. E só nós, educadores, por pura rebeldia, só nós, educadores, por pura rebeldia, temos esse superpoder de fazer isso acontecer. É isso aí. Acontece que todo mundo sabe disso, e é por isso que pagam mal a gente, e é por isso que acabam com a nossa saúde mental. Só que, como diz Conceição Evaristo, combinaram de nos matar, só que nós vamos combinar de não morrer. Nós vamos combinar de não morrer. E nós vamos combinar de lutar todo dia. Existe uma mentira que contaram pra gente. Disseram que nós, professores e professoras, somos quem faz os demais profissionais, os engenheiros, os psicólogos. Não, nós fazemos gente. Porque é preciso ser gente antes de ser profissional. É preciso ser humano praticante antes de praticar qualquer outra profissão. Porque senão a gente adoece os outros. E a gente não pode se permitir adoecer os outros. Eu fui gestora escolar e me culpei muito por muito tempo, até conhecer o Laílson, meu sócio, meu esposo, a quem agradeço muito, por me ensinar um negócio muito importante. Ele é engenheiro de segurança do trabalho
e me ensinou sobre produtos químicos, dizendo que existe uma coisa que é o risco químico. Às vezes você está exposto a um elemento químico, ao benzeno, por exemplo, e se você ficar exposto por alguns minutos, o nosso organismo biologicamente é tão sábio que ele consegue metabolizar aquilo e não te mata, mas se você se expuser por um tempo acima do permitido, você pode sim morrer. Há pessoas tóxicas também. E às vezes ficar perto dessas pessoas tóxicas intoxica a nossa alma, o nosso espírito e cada uma das nossas células de um jeito que a gente também pode morrer. Então é importante que a gente tenha coragem de dizer alguns nãos, estabelecer alguns limites e se afastar de pessoas tóxicas. Mas é importante a gente se certificar de que a gente não é essa pessoa tóxica. E é por isso que tudo começa por quem a gente é e pela construção cuidadosa de quem a gente é. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Contar até 3 é fácil ou difícil? Fácil? Pega a sua dupla e vê se é fácil. Cadê o Pedro? Cadê a Andréia? Eu quero a Andréia agora. Vem aqui. Vem aqui contar até 3 comigo. É só contar até 3. Vai olhando aqui, ó. Eu e a Andréia vamos contar aqui para você, ó. Eu vou me encontrar com ela ali embaixo. É só contar até 3. Não pode ser tão difícil contar até 3. Olha lá. Ah, é. Você tem que ver. Que eu sou tímida. Amor, eu também, mas agora é tarde, né? Porque não deixaram a gente ser tímida. A WAK me impediu de ser tímida. Eu tava lá, guardada na gaveta, e vocês me tiraram da gaveta. Vamos contar até 3? 1, Vamos. 2, 3. 1, 2. 3. Rápido. 1, 2, 3. 1, 2. 3. Velocidade imperativa. 1, 2, 3. 1, 2. 3. 1. 3. 2. Você só vai contar até 3. É só isso. Vai, conta. Vai lá fazer com o Pedro agora. Edilson, você vai nos intervalos pondo a musiquinha, completando a musiquinha, sabe? Agora olha aqui pra mim, ó. Em comunicação não violenta, em comunicação não violenta, a gente tem um símbolozinho, que é o símbolozinho da raposa. A raposa, ela fecha a boquinha e põe as orelhinhas para cima para escutar com atenção. Quem está escutando junto comigo? Lá na escola, em vez da gente acabar com as nossas cordas vocais, a gente faz assim, ó. Quem está escutando comigo? E aí as nossas crianças vão levantando a mão e fechando a boquinha, e um vai dando cotovelada no outro e vira isso aqui. Até aquele seu sexto B, prometo. Acontece, é um milagre, é incrível. Olha que boniteza. Agora eu não posso mais ouvir um. Em vez de 1, você vai bater palminha. 2, 3. Palminha, 2, 3. Valendo. Põe de novo, põe de novo. Eu não vou ouvir 1, 2, 3. Palminha, 2, 3. Tira, tira. Vem comigo. Agora, eu não vou ouvir 1 porque 1 é o quê? Palminha. E eu não vou ouvir 2 porque o 2 é pulinho. Eu não vou ouvir 1 porque 1 é o quê? Palminha. E eu não vou ouvir o 2 porque o 2 é o quê? Eu só vou ouvir 3. Valendo. Vai fazer. Amor, pega o Pedro e a Andréia lá, ó. Olha lá. Agora deixa eu contar uma coisa pra vocês.
Eu contei para vocês que eu tenho gatos e cada vez que eu vou dar uma palestra, eu procuro saber quantas pessoas tem no ambiente. Quantas tem aqui mais ou menos, Pedro? 100? 110 pessoas mais ou menos. Então nesse exato momento eu estou muito feliz porque eu tenho 110 gatinhos. Sabe por quê? Eu não vou ouvir um porque um é o quê? Palma. Eu não vou ouvir 2 porque o 2 é o quê? Pulinho. E eu não vou ouvir 3 porque o 3 é o quê? Miau! Valendo, vai! Vai que eu tô olhando e te dando 3 pontos negativos. Continua. E acelera. Continua e acelera. Continua e acelera. Ai. Ai. Muito bom. Aplausos para vocês. Podem se sentar, por favor. Nós somos seres sociais. Tudo o que você aprendeu até agora foi para você brincar um pouquinho aqui comigo. Seres sociais que somos, em poucos minutos choramos, rimos, seguramos a mão do amiguinho, abraçamos e rimos com o amigo, não do amigo. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Porque se a gente aprendesse a rir com um amigo, a gente não precisaria ter que falar de bullying até hoje. A gente também não precisaria falar de inclusão o tempo todo, porque seria bem óbvio. A gente também não precisaria falar de educação antirracista, porque seria o mínimo e esperado. Acontece que não é. Então a gente precisa ensinar a ser gente de novo, porque a gente desaprendeu. Os saberes dos nossos ancestrais foram ficando perdidos. E a gente precisa aprender a se juntar em roda, a gente precisa aprender a ter uma dupla para chamar de sua e para te mentorar. A gente precisa aprender a rir com o outro. Nesse momento, todas as regiões do seu cérebro foram trabalhadas. O seu cognitivo, o seu emocional, a sua metacognição, toda a sua parte motora. O nosso cérebro só existe para que a gente se movimente, senão ele não precisa existir. Seres que não precisam de movimento não têm cérebro. A razão de o cérebro existir é justamente garantir ou proporcionar que a gente tenha movimento. Só que hoje a gente tem feito pouco movimento em direção ao outro. E a gente tem investido muito esforço e muita energia em estar contra o outro, sem nem saber quem é esse outro. A internet é um espaço hostil. Gente que nem me conhece chega lá, me julga, me hostiliza, me diz barbaridades. E outros que dizem que me amam ficam quietinhos assistindo e não dizem nada. E esse mal vai crescendo, porque a gente acha que não é importante. Assim como vários outros maus que foram crescendo porque a gente não achava que realmente era importante ou que tivesse qualquer coisa a ver conosco. É preciso que a gente ande mais junto e que a gente aprenda a se conectar. A conexão é importante. O Rubem Alves falava isso, né? Que tem muita gente querendo dar curso de oratória, mas pouca gente querendo aprender sobre escutatória. E foi isso que a gente fez. A gente, por 3 minutinhos no tempo de uma música, escutou um pouco o outro. E eu fiz de propósito, pedi para que você repetisse o que o outro te falou. Porque às vezes é bem difícil, a gente está pensando no que a gente vai falar para o outro e esquece de ouvir o que o outro falou. Às vezes até tem que perguntar para o amiguinho, o que foi que você falou mesmo que você não gostaria que eu ouvisse de você? E aí você tem que perguntar para o amiguinho porque você não ouviu direito. Então é importante a gente aprender a ouvir. E ouvir até para além daquilo que está sendo dito. Ouvir até para além daquilo que está sendo dito com palavras, porque nem só com palavras a gente se expressa. Eu tive um professor muito importante de neurociência, ele é chamado no mundo de o Senhor Amor,
porque ele estudou a ocitocina, a molécula do amor, Prozac. E ele escreveu um livro chamado Trust Factor. Eu acho que ainda não existe tradução em português. Trust Factor significa fator de confiança. E ele provou neurocientificamente que quanto mais eu confio nas pessoas do meu entorno, mais alta performance eu tenho. Então significa dizer que de novo os nossos ancestrais estavam certos. É na cooperação que eu entrego mais. É na cooperação que eu produzo mais, eu floresço mais, eu entrego o meu melhor. Não é nessa competição desvairada que a gente estabeleceu, mas é na cooperação, na irmandade. E quem me segue nas redes sociais, quem já sabe um pouco do meu trabalho, sabe que eu circulo pelo mundo escolar e pelo mundo corporativo. O mundo corporativo chega a ser mais hostil que a escola, e o problema da escola é tentar imitar o corporativo, em vez de ensinar para o corporativo como ele deve se humanizar. E nessa de imitar o corporativo, a gente está se esquecendo de confiar nos nossos alunos, a gente está se esquecendo de confiar no nosso colega de trabalho, e a gente está preferindo olhar para cada pessoa como se fosse um predador. Mas a gente pode desativar isso com alguma facilidade. Eu também sou yoga terapeuta e vou pedir para a gente fazer juntos um exercício de yoga terapia bem gostosinho de fazer. Descruza suas pernas e apoie os seus 2 pés no chão. Alinhe a sua coluna bem reta, como quem quer chegar lá no céu, como se tivesse uma linha passando aqui na sua coluna vertebral e te levando lá para o céu. Se você puder, estende as suas 2 mãos para você sentir mesmo a sua coluna. Estende, estende, estende lá no alto. E agora baixe as suas mãos aqui em cima das suas coxas. E tem gente que já até fechou os olhos, eu não mandei fechar os olhos, vocês são rebeldes. Olha, o 6º B está aqui, eu estou sentindo. Aí eu quero que você, no melhor estilo Anitta, beijinho no ombro, que você vire o seu pescoço para o lado direito, olhando, com os olhos bem abertos, olhando aqui por cima do seu ombro, até o mais atrás que você conseguir chegar. Olha, olha, olha bem e veja se tem alguma coisa aí que te deixa inseguro. Tem um predador aí do seu lado que possa te atacar? É o Djavan? Se tiver, gentilmente mude de lugar. Mas se for o Djavan, ele é fofinho e só vai te fazer miau e ronronar. Olhe bem. E aí, ó, você está olhando por cima do seu ombro direito, não é mesmo? A gente começa a perceber quem tem problema de lateralidade, não sabe direita e esquerda. Cadê a Fátima para ensinar psicomotricidade e tudo mais que a gente precisa aprender de lateralidade? Olha por cima do seu ombro direito. Com a sua mão direita, você aperta o lado esquerdo do seu pescoço e aperta os boletos que você tem para pagar. Aperta aquele parente tóxico que te encheu o saco em pleno feriado. Dá um apertão nele aqui, ó. Aperta aquele prazo de relatório do conselho de classe que você não fez e prometeu que ia fazer no feriado. Aperta bem ele aqui. E aí, como você olhou bem para trás e para o lado, repita para você mesmo, em voz alta se você quiser. Eu estou segura, eu estou seguro. Olha para sua frente, veja se não tem nenhum predador, sou eu. Posso ser perigosa, cuidado. Mas se você confiar, repita, eu estou segura. Olhe para o seu lado esquerdo, por cima do seu ombro, ainda com os olhos bem abertos. Veja se não há nenhum predador. Com a sua mão esquerda, toque o lado direito do seu ombro e do seu pescoço, porque aí também tem uns boletos para pagar. Tem um chefe chato que te perturba. Tem demandas de trabalho que você não precisa pensar agora. Se estiver tudo bem aí desse lado também, repita para você mesmo, estou segura. E olhe para sua frente, repita de novo, estou segura. E respira profundamente, se você puder, agora se sentindo seguro, se sentindo segura, se você puder, gentilmente feche os seus olhos, gentilmente feche os seus lábios e respire profundamente, mas profundamente de verdade, sentindo a sua respiração bem aprofundada, chegando lá na parte mais baixa da sua região pélvica. Respira profundamente.
com a intenção de elevar os seus ombros até as orelhas. Inspire, elevando os ombros até as orelhas. E expire, soltando fortemente os seus ombros. Pode soltar o ar pela boca. Repita essa operação mais 2 vezes, com muita gentileza com o seu corpo. E perceba como você está no mesmo lugar, mas parece que agora está tudo diferente. Gentilmente abra os seus olhos. E perceba como você é uma pessoa de pura emoção. E você está aqui na minha mão. Eu te fiz chorar, eu te fiz rir, eu fiz você abraçar o amiguinho, e eu fiz você fazer a viagem mais difícil da sua vida. Eu conheço gente que já foi até para Dubai, mas nunca viajou para dentro de si. Nunca teve a coragem de viajar para dentro de si, para visitar o que é que tem lá dentro. O que esse corpo está te dizendo a respeito de autocuidado? O que esse corpo está gritando para você e você ainda não quis dar atenção? A educação, a aprendizagem começa por quem ensina. A aprendizagem não começa pelas metodologias. A aprendizagem não começa por tudo isso que a gente tenta compartilhar de neurociência. A aprendizagem começa pelo afeto que você tem por você mesmo, por essa primeira e última casa que é o seu corpo. A aprendizagem começa por como você tem cuidado da sua saúde mental e como você tem se dado amor e afeto e tem se visto digno de amor e de afeto, porque a gente só dá o que a gente tem. E se a gente está tão agressivo com o nosso aluno é porque a gente está pior ainda com a gente mesmo. E a gente precisa se lembrar de se dar amor. E nesse livrinho aqui, o professor Pousac, nesse livrinho Trust Factor, Fator de Confiança, ele ajuda a gente a pensar na palavra confiança. E isso me leva para Edgar Morin, meu grande mentor. Por sorte, sou uma das tradutoras de Edgar Morin, traduziu o seu livro chamado Reinventar a Educação, que deu origem a Reinventando a Educação, que é a minha consultoria. E o Edgar Morin é o pai do pensamento complexo. E a palavra complexo tem a ver com confiança, porque complexo é tudo aquilo que tecemos juntos. Complexos é tudo aquilo que tecemos juntos. Seres complexos que somos, tecemos juntos. E só existimos quando tecemos juntos. E a palavra confiança nada mais é do que fiar com o outro. Eu jogo esse fio para você, Cris, e você me devolve, e eu jogo para ela, e ela me devolve, e eu jogo para o Luiz, que me devolve, e eu vou tecendo essa grande malha que é o que de verdade nos torna humanos. Mas quando eu fico aqui agarrada com meu fio e não passo meu fio para ninguém, eu me rompo, eu me quebro inteira. E é daí, desse lugar, que vem todas as nossas questões que envolvem doenças mentais. Então a gente precisa aprender de novo a confiar no outro. Confiar na gente, dar amor pra gente poder dar amor pro outro. Porque também é assim que a gente vai render mais. De acordo com Pousac, esse fator de confiança é justamente isso que nós fizemos agora. É a gente ser capaz de produzir ocitocina. A ocitocina é uma molécula tão importante que, por exemplo, as mulheres na hora do parto já ouviram falar que a dor de parto é uma dor sem vergonha? E é. Tem gente que tem um filho, que já é uma violência danada, e tem 2, e tem até 3, e tem gente que tem até mais. Como é que pode isso aí? Pois ela teve o filho, pegou a criança e no momento que pegou a criança e pôs no peito e a criança reconheceu o cheirinho da mãe, essa mãe olha para essa criança e acabou toda a dor porque ela foi inundada de ocitocina, essa molécula da falta de vergonha na cara que vai fazer ela passar essa dor tudo de novo. E aí ela vai dar o seio e aquilo dói e machuca e até sangra e ela tem prazer naquilo como nunca antes na vida.
A ocitocina é liberada nesse momento do parto, no momento do orgasmo, que nós professores às vezes nem lembramos de gozar. Temos até vergonha de falar disso. Parece que professor é a própria Imaculada Conceição. Não fala de sexo. Eu espero que os padres e as freiras não estão aqui, né, Pedro? Você não deixou assistir minha palestra. Obrigada. Parece, né, gente? Mas a gente precisa. É parte da vida. A gente libera a ocitocina também no orgasmo. Mas não dá pra, né, o tempo todo. Então a gente também descobriu que a gente libera a ocitocina num abraço. Só abraçando, sem nenhuma maldade, nem nenhuma erotização. O simples gesto de abraçar ajuda a gente a liberar a ocitocina, inclusive o de se abraçar. Aqui, ó, faz isso aqui, ó. Faz isso aqui. O maior órgão do seu corpo é a sua pele. Como você tem tratado a sua pele? É o maior órgão do seu corpo. Que afeto você dá para a sua pele? E você libera a ocitocina também assim. E também abraçando o seu amiguinho, e nesse livro ele fala disso. E nesse livro ele fala sobre práticas de confiança. Ele diz assim: no seu trabalho, reconheça o trabalho das pessoas. Se você conhece o trabalho do Pedro, reconheça o trabalho do Pedro. Não só na frente dele, nas redes sociais, e inclusive quando ele não tiver. Reconhecer o trabalho das pessoas libera a ocitocina, libera a dopamina. Forneça para as pessoas desafios alcançáveis, seja para os seus alunos ou para os seus liderados. Quanto mais você baixa o cortisol, mais você aumenta a capacidade de a pessoa provar ocitocina. Se o cortisol estiver muito alto, não se produz ocitocina. Baixa o cortisol, aumenta a ocitocina e você conseguirá criar um ambiente de cooperação. Dê liberdade para as pessoas, incluindo seus alunos ou liderados, e não puna os erros com aquele X traumático vermelho. Não significa que não é para corrigir, significa que a correção não precisa ser traumática, que o erro pode ser oportunidade de aprendizagem. O erro pode ser justamente aquilo que vai te conectar ainda mais com o seu aluno ou com o seu liderado. Bem-vindo seja o erro, todos erramos e não deveríamos ter medo disso. Dê ampla liberdade de escolha às pessoas e não imponha uma lavagem cerebral. Informe, mas respeite o outro como legítimo outro que é. E aí a gente lembra do professor Maturana, um chileno maravilhoso, que ajudou a gente a entender disso também. Seja transparente, mostre quando você estiver insatisfeito, mas também mostre quando você estiver satisfeito. Dê chance às pessoas de que elas cresçam no trabalho ou na sala de aula. Dê chance ao seu aluno que ele mostre o que ele já sabe. E não fica torturando a criança com o que ele não sabe. Fazendo estudar hora extra daquilo que não sabe na recuperação. Me ajuda, gente. Não é possível que a gente continue normalizando esse tipo de coisa. Mostre também as suas vulnerabilidades. A gente fez esse exercício aqui. Eu não gostaria que você soubesse a meu respeito. É a sua vulnerabilidade. A Brené Brown diz: a vulnerabilidade nos conecta. Eu preciso ter coragem de ser imperfeita. Tá tudo bem ser imperfeita. Isso é sobre ser gente. E pergunte para além do seu trabalho. A gente não vai trabalhar para encontrar um amigo. Ninguém acorda de manhã querendo ser Roberto Carlos e ter 1 milhão de amigos. Não dá nem tempo de cuidar de meia dúzia que a gente tem. Não é verdade? Mas se você puder encontrar pelo menos um ali no banheiro com quem você vai contar um perrengue, deixa eu te contar que aquele aluno eu já fiz de tudo, não sei o que fazer. Deixa eu te contar que a nossa coordenadora está muito doida e está me enlouquecendo. Deixa eu te contar que a diretora saiu da casinha, parece que não tem noção. Deixa eu te contar que esse pai está me maltratando. E às vezes nem é tudo isso, mas é como você sentiu aquilo hoje. E tá tudo bem se esse amigo não te julgar, não levar o que você falou para frente, só te acolher e te abraçar e dizer: vem aqui, amigo, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Só me dá um abraço aqui. E fica tudo bem. Você não foi ao trabalho para arrumar um amigo. Mas é imprescindível que você encontre amigos no seu trabalho. E é ingênuo, a ingenuidade é você achar que pode sobreviver sem isso, já que a maior parte do seu tempo acordado é no trabalho.
Não dá para sobreviver sem isso. Isso sim seria uma grande ingenuidade de pensar. A gente precisa de amigos com quem contar no nosso espaço de trabalho. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês e algumas experiências como professora, vocês vão encontrar nesse meu livro, que gentil e corajosamente a família WK teve a coragem de publicar, trazer à luz. E eu digo gentil e corajosamente porque é um livro que traz polêmicas, muitas polêmicas. É um livro que é quase um desabafo dos meus 20 anos de sala de aula, e professor, quando dá para desabafar, aguenta. A gente sabe dos podres, do de dentro da educação. E eu já tinha sido recusada por umas editoras por aí, porque acharam que era muita ousadia. E eu falei, será que o Pedro vai ter coragem? Era o meu sonho, Pedro, há muitos anos, desde que a Marta publicou o primeiro livrinho dela e eu os conheci numa universidade em São Paulo, era o meu sonho. Mas sabe quando você sonha assim tão bonito, que você fica com medo de receber ou não bem daquele sonho? Então eu demorei para pedir. Aí quando eu pedi, ele gostou, eu falei, ai que bom, ele é irresponsável igual eu. Não é bom a gente se curar da doideira, é bom a gente achar os doidos igual. Porque doido junto é um doido mais seguro. E eu me sinto segura agora. A Marta Helvas prefaciou meu livro. Ah! Choquei. Outra doida. Vai vendo. Zé Pacheco fez o pós-fácil. Tô podendo, não tô, amiga? Olha bem. Tô podendo. Amor, você tirou? Tá valendo essa foto. Olha. Gente, então eu espero que esse livro possa contribuir com vocês, como contribuiu comigo, porque ele me curou de um montão de coisas que eu nem sei se a família WK sabe, mas ele foi me curando de um montão de coisas. E nesse livro eu explico bem isso que eu trouxe pra gente hoje do atendimento humanizado e absurdo, o absurdo que é a gente não se assumir como humanos praticantes, já que a nossa Constituição diz que a educação é para todos. Ela não diz assim, é para todos menos para o autista. É para todos menos para o altas habilidades. É para todos, mas o hiperativo não cabe aqui. Ela não diz isso, ela diz que é para todos mesmo. Por isso esse livro, essa camiseta que eu trouxe para vocês, quem foi que ganhou a camiseta? Tá lá. Abre aí, amor. Tá lá assim, ó. A inclusão é o maior pleonasmo da educação. Por que a inclusão é o maior pleonasmo da educação? Pleonasmo é aquela figura de linguagem tipo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Se a inclusão é para todos, por que existe o termo inclusão? Ah, porque a gente tem que aceitar que ela ainda não é para todos. Então ela é o maior pleonasmo da educação. E a gente está desrespeitando a nossa Carta Magna, que no seu artigo 205 diz que ela devia ser para todos, e diz um outro absurdo, que ela devia preparar para o trabalho, e a Martinha já explicou que ela não está preparando para nada. É ou não é? Então a nossa Constituição parece que mente para a gente. E mente também porque ela confunde ou faz a gente confundir escolarização com educação. Isso é um erro absurdo. A educação acontece o tempo todo, quando aquele pai leva a criança para a escola privada e lá no meio do trânsito está fazendo dedilhados para o amiguinho do lado do carro que deu uma fechada no seu carro, ele está educando. Com aquele dedo do meio, ele educa. Não era o que ele queria, não sei, mas ele está educando. Ele está ensinando um montão de coisas e não foi a escola que ensinou. Quando ele começa a proferir violências contra a pessoa do time adversário, ou da religião diferente, ou o político de estimação, quando diz que tem que morrer, tem que ser metralhado, ou tem que isso, ou tem que ser aquilo, ele está educando. Não é só a escola que educa. Aliás, na letra D do meu livrinho, vocês vão encontrar a palavra doutrinação. Nós estamos sendo acusados como professores de doutrinar, justo nós que não estamos com tempo de fazer xixi, amor. Fala, amor, não deu tempo de educar o seu filho porque não está dando tempo de fazer xixi. Tem dias que a gente não bebe água para não precisar ir ao banheiro. Só eu? Ou mais alguém aqui já passou por isso? Pois é. E a gente tem até infecção de urina. E não pode no médico. Porque não pode, e é um médico também, amor. Vai vendo. Tá entendendo? E acham que dá tempo de doutrinar. Amor, você, pai e mãe, não está conseguindo fazer o seu filho dar bom dia.
dizer obrigada. Você acha que 50 minutos eu consigo fazer doutrinação com seu filho? Me ajuda. Entendeu porque esse livro é perigoso? Entendeu a coragem do Pedro? Eu falo essas coisas lá. Não sei se ele leu mesmo, porque ele foi corajoso, ele leu, ainda fez revisão, gente. Quando ele falou, vou fazer revisão, agora vai ser a hora que ele vai dizer, não vou mais publicar. Publicou, já era agora. Escolarização é tudo o que a gente faz na escola e ser educador é outra coisa. Se você é pai, se você é mãe, se você tem algum aluno, alguma criança sob sua responsabilidade, você é um educador. Educador vem da palavra educere. Educere significa conduzir de dentro para fora tudo aquilo que a pessoa tem para que a pessoa possa florescer. Se você tem a genuína intenção de fazer alguém florescer e se você tem as habilidades para conduzir para fora dessa pessoa aquilo que ela tem dentro, você é um educador, seja professor ou não. Você pode ser o educador da van, você pode ser o educador da limpeza, você pode ser o educador da cozinha, você pode ser o educador da sala de aula, também chamado de professor, e pode ser o educador da administração. Mas você é educador, porque você está fazendo alguém florescer. E isso é muito importante. E isso acontece pelas relações de afeto. Muitos dos nossos alunos não têm problemas de aprendizagem, mas de ensinagem. A gente esqueceu do afeto na hora de ensinar. E aí, se a gente tem na escola um esquema que imita o trabalho, no sentido fordista, linha de produção, e a gente tem um trabalho precarizado, e a gente continua tentando fazer a nossa criança sofrer para criar uma casca e se proteger disso, em lugar de a gente ter a genuína coragem de fazer com que as nossas crianças não aceitem isso. A gente continua fazendo uma educação escolarizada por performance, dividindo os saberes em matérias e praticando um aprendizado por medo. Quando tudo no mundo do trabalho pede conexão de saberes, a gente continua dividindo os saberes em caixinhas de português, história, geografia, avaliando com X. Uma avaliação única, o que é uma agressividade. E onde é que essas crianças vão aprender as habilidades para a vida? Em que espaço e em que momento essas crianças vão aprender a se conectar umas com as outras e vão aprender a ter habilidade de gente? A gente pode, na escola, ensinar a adoecer ou a florescer, e a gente pode ensinar a aprender, entendendo que aprender muda a química, muda comportamentos, promove inovação ou, como a gente prefere, reinvenção. Reinventar a educação é ter a coragem de produzir uma metamorfose na nossa humanidade, no nosso jeito de ser e de viver. E é importante que a gente tenha coragem de fazer isso no momento em que a gente já sabe, cientificamente falando, que quando a gente investe em gente e em saúde mental, a gente tem um retorno garantido, porque parece que os administradores das escolas privadas e das escolas públicas só sabem de dinheiro hoje. Então eu tive que aprender a falar o dinheirês. E em dinheirês, a gente já descobriu que quando a gente investe R$1 em saúde mental e em cuidado e afeto com as pessoas, a gente tem imediatamente um retorno de 1,62. E quando um programa de investimento em saúde mental e afeto nos espaços dura mais de 3 anos, a gente tem um retorno de mais do que o dobro daquilo que foi investido. E isso não fui eu, Irene Reis, quem falou, isso é a Deloitte, uma das maiores consultorias do mundo corporativo. Hoje a gente tem pessoas desistindo do trabalho. Pessoas que vão trabalhar, mas não rendem, não conseguem colocar nada em campo, pessoas que estão até exonerando o cargo público, pessoa que está assumindo falta, desconto no salário, porque não está mentalmente bem. E a gente já sabe que quando a gente investe em afeto e em saúde mental, por mais de 3 anos dentro de um espaço, a gente tem um retorno que pode chegar a 4 e a 6 vezes até aquilo que foi investido. As empresas podem investir em eficiência operacional, inovação, pode focar no cliente, expansão, análise de indicadores,
mas de acordo com as pesquisas de Deloitte, de Harvard, não é Irene Reis quem está falando, é Harvard. De acordo com Harvard, sempre que eu invisto em pessoas, eu tenho mais retorno. E parece que isso é meio lógico, porque o que mais se vende na farmácia hoje são antidepressivos. Olha só, antidepressivo é o que mais se vende na farmácia. Acontece que a gente está deprimido, sim, porque não valorizam bem o nosso trabalho, não nos pagam bem, não pensam no nosso plano de carreira como professores e professoras, mas a gente está adoecendo também por conta dos relacionamentos tóxicos que a gente tem no dia a dia, na sala dos professores, entre colegas. Aquele colega que parece que se ele te aplaudir, ele vai ser menor. Se ele botar luz no teu trabalho, ele vai ficar apagado, quando é justamente o contrário. Quanto mais luz eu puser no trabalho da Cris, quanto mais luz eu puser no trabalho do Pedro, da Marta, mais o mundo vai falar sobre neurociência e afetividade e mais todos nós vamos aparecer. É sobre isso. Só que o povo não entende. E a gente vai precisar se unir para fazer entender. E começa amanhã, nesse pequeno gesto de homenagear alguém que você admira. Nesse pequeno gesto de botar luz num trabalho bonito que você viu ser feito. Não pode ser muito. A grande causa das demissões tem sido justamente os relacionamentos. E Harvard, há mais de 85 anos, pergunta: o que torna a gente feliz? E a resposta, 4 gerações de pesquisa, a resposta é a mesma. O que nos torna de verdade felizes são as nossas conexões humanas. É isso aqui que a gente acabou de fazer. E essa pequena felicidade, essa pequena cápsula de felicidade que eu pude facilitar que você tivesse agora, isso é o que nos torna realmente felizes. Isso explica por que a gente está tão depressivo e tão mentalmente adoecido, de fato. Eu preciso de 5 minutos de vocês para assistir a um curta-metragem. A gente tem, Pedro? Pode? Você me ajuda, Edilson? Se vocês puderem apagar a luz, eu acho que a experiência vai ser melhor. Por favor, não saiam, por favor, assistam, se entreguem a esse curta, porque eu acho que ele resume tudo o que nós 3 falamos aqui hoje. Se aumenta um pouquinho o volume? Vocês aumentam um pouquinho o volume, por favor? É aqui, Edilson, ele falou. Você aumenta para mim só um pouquinho? Você aumenta, Edilson? Vocês conseguem apagar as luzes?
espero que esse curta-metragem tenha emocionado vocês, como sempre me emociona. Espero que tudo que nós incorporamos aqui, que nós passamos pelo nosso corpo aqui hoje e que nós vivenciamos juntos possa ser multiplicado lá nas escolas de vocês, na casa de vocês, que vocês possam revisitar esse curta-metragem, assistir com a família, discutir com todo mundo e que a gente tenha coragem de se reencantar pela vida primeiro e pela educação, que foi a nossa escolha e foi o que nos trouxe até aqui, apesar dos pesares. Que a gente encontre no brilho do olhar de cada um dos nossos alunos e no brilho do olhar daquele coleguinha que ainda está vivo na sala dos professores, que a gente encontre motivos para a gente se reconectar e que a gente continue insistindo na educação e que a gente continue existindo pela educação. Eu só existo de verdade porque eu escolhi ser educadora e renovo os meus votos e as minhas escolhas e esta minha escolha todos os dias. Obrigada, família WK, obrigada a vocês por todo esse tempo. Gratidão. Obrigado, Irene. Obrigada, Bia. Obrigada por tudo. Que dia, né, gente? Que dia bacana. O bom do livro da Irene, ela falou de eu publicar o livro, é quando você termina de ler o livro, parece que você conhece a Irene desde a amiga de infância. Vocês vão ver, quem comprou o livro, quem está com o livro vai pegar agora a dedicatória com ela, você vai ver. Você termina o livro e fala, nossa, acho que eu convivi com a Irene, você vai saber bastante, assim, você vai pegar uma intimidade legal. Pessoal, muito obrigado. Amanhã nós vamos começar às 9 horas, só que houve uma modificação. A doutora Simone vai fazer a primeira palestra, porque o voo dela foi antecipado. Então ela vai fazer a primeira palestra e na sequência, Renato Casagrande. Eles inverteram a ordem da palestra. Então, 9 horas nós começamos. Obrigado pelo dia de hoje. Valeu, gente!